Pronto. Sim. Desculpa. I'm so sorry. Não havia me ligado. O áudio estava desligado, né? Bom, nós vimos até o clima tropical, lá da página 224. Tem dois. É porque, Maria Clara, se eu usar... Eu estou usando essa câmera aqui, tá bom? Se eu usar essa aqui do computador, ela tem uma qualidade não muito agradável, sabe? Mas se eu puser esse microfone aqui, que está no computador, no telefone, fica com aquele chiado. Então, eu estou usando essa câmera e esse microfone. Esse microfone aqui. E essa câmera. Entendeu? Bom, na página 224, nós vimos até o clima tropical, certo? No caso, das Américas, certo? Os poucos assuntos que a gente viu que não vai ter no simulado. Tá? Até para afunilar a ideia sobre o que vocês verão lá e até mesmo farão uma pesquisa, né? Agora a gente vai ver o bioma, aliás, biomas das Américas. O relevo e o clima definem, junto a outros fatores, as características da vegetação e a fauna de um determinado lugar. Nesses grandes conjuntos, predominam certas espécies que interagem com o meio ambiente físico, solo, ar e água, e com a própria espécie, formando o que denominamos biomas. No continente americano, desenvolvem-se todos os grandes biomas do mundo. Por exemplo, tundra, floresta boreal, no caso, falando do mapa, né? Os biomas serão deserto, savana, pradarias, tundra e por aí vai. Só que relacionado ao mapa, o que a gente tem é tundra, floresta boreal, desculpem, floresta temperada e subtropical, vegetação mediterrânea, estepes e pradarias, deserto, savanas, cerrado e caatinga, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Floresta tropical e equatorial e vegetação de altitude. Olha só o que a gente tem aqui no Brasil. Savana a gente tem esse bioma aqui ainda, cerrado e caatinga, né? Essa categorização é o que a gente tem aqui, necessariamente cerrado e caatinga. A gente nota que isso pega todo o Ceará, floresta tropical e equatorial. E ali, bem no finalzinho ali do sul, a gente tem um pouco de floresta temperada e subtropical. Claro, ocasionado por conta do clima do sul do país, né, que está um pouco distante da linha do Equador. E como nós vimos, quanto mais próximo é da linha do Equador, maior será a temperatura daquela porção de terras. Por conta da curvatura da Terra, a gente sabe que os países, aliás, a região da linha do Equador recebe mais sol, certo? É uma das explicações pelas quais nós entendemos o porquê dessa região aqui, do Nordeste, do Norte do Brasil, ser uma região bastante quente, né? Por conta desse clima tropical.
Lá embaixo, como a gente poderíamos dizer assim, lá no sul temos a floresta subtropical. Quanto mais distante da linha do Equador e mais próximo dos polos, mais frio é. Então vamos ver aqui um detalhamento razoável, né, sobre esses biomas. Deserto. Esse bioma se desenvolve onde a falta de umidade torna difícil a vida de animais e vegetais. Por suas características climáticas extremas, as espécies que o habitam desenvolveram mecanismos de adaptação para poder subsistir com pouca disponibilidade de água. As espécies tanto da fauna como da flora. A exemplo, cacto sobrevive dias e dias, meses e meses sem água, e a, o camelo, que passa meses também, né, sem beber água, mas quando bebe, bebe uma quantidade absurda. Aqui, por exemplo, a grande variedade de cactos nesse bioma armazena água em seus troncos e possui folhas muito pequenas e secas, chamadas de espinhos. Savana. Bioma característico de zonas que têm clima. Deixa eu dar um zoom aqui. Bioma característico das zonas que têm clima tropical e semiúmido, com uma estação chuvosa e outra seca, como resultado da adaptação às bruscas mudanças climáticas entre as estações. As formações vegetais apresentam campos com arbustos, plantas rasteiras e árvores espalhadas, de troncos retorcidos e casca grossa. O cerrado, como é chamada a savana brasileira, é característico do Brasil central, apresentando solos muito precários, ácidos e muito porosos. A expansão da agricultura e a mecanização do campo no centro-oeste brasileiro tem aumentado os impactos ambientais no solo da região. Pradarias são formadas basicamente por gramíneas, podendo ocorrer alguns arbustos. Trata-se de uma vegetação típica do clima temperado continental, com verões quentes, invernos frios e baixa pluviosidade. Esse bioma tem sofrido uma intensa intervenção da sociedade. Em algumas zonas, o bioma original foi quase modificado por completo. Nas pradarias da América do Norte, por exemplo, não sobreviveu nenhuma das espécies originais. Estepe desértica e vegetação arbustiva. Ocorrência de clima semiárido, de verões quentes. Só um momento. Deixa eu pensar. Pronto. Ocorrência de clima semiárido, de verões quentes e invernos frios e secos. A época de precipitação é no verão, e pode variar entre 250 a 650 milímetros. Essas condições permitem o surgimento de gramíneas baixas de distribuição esparsa, árvores baixas e arbustos dispersos em solo descoberto. Tundra. Bioma característico das zonas onde o solo permanece congelado a maior parte do tempo, consequência das baixas temperaturas. Vamos voltar no mapa aqui, para a gente ver onde se localiza as tundras.
desse bioma. E olha só, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. A tundra é acima da floresta de taiga, a floresta boreal. Olha onde se localiza esse bioma. Bem, é o bioma mais próximo dos polos que a gente nota no mapa da página 225, certo? É o bioma mais próximo dos polos que a gente tem aqui. Só para fazer valer aquilo que eu falei, quanto mais próximo dos polos, mais frio é, devido à curvatura da Terra. É encontrado no extremo norte da América, onde predomina o clima polar. Devido às condições climáticas extremas na tundra, devido a condições climáticas extremas, na tundra vivem poucas espécies vegetais e animais. Musgos, líquens e plantas herbáceas, como o capim, são mais característicos. Na fauna, as renas, caribus e algumas raposas, aves e insetos são os mais presentes. Floresta boreal, também conhecida como taiga, isso a gente viu no capítulo passado, né? Possui uma vegetação característica, composta de árvores em forma de cone, como pinheiros. Essas árvores possuem folhas perenes, isto é, não caem nas outras estações. Localizam-se em áreas de clima frio, com baixas temperaturas, e invernos longos e rigorosos. É uma vegetação bastante explorada, devido à intensa utilização na produção de papel e papelão. Bom, seguinte, aqui necessariamente nós veremos um apanhado de quase todo esse capítulo, certo? Só lembrando, isso aqui vai ficar para a próxima semana, tá bem? Porque nossa próxima aula de geografia, eu acho que é na quarta-feira, certo? Eu já vou querer trabalhar outras coisas com vocês e eu não vou fazer essas cobranças na semana do simulado, tá bem? As atividades que eu passar vão ficar para a próxima semana, tá bem? Espero que isso tranquilize um pouco mais vocês. É só para que vocês deixem anotado a atividade que tem de fazer, tá bom? Mas vamos lá. Como se chama o conjunto de... Desculpem, a gente está na página 229, tá bom? Como se chama o conjunto de cadeias montanhosas localizado na parte ocidental da América do Norte? Quando você olha para o mapa, vai estar aqui do seu lado esquerdo, tá certo? Parte ocidental. Só uma dica. Essas cadeias montanhosas são necessariamente aquelas montanhas que a gente viu que são formadas pelos dobramentos da Terra, por efeito do tectonismo, né? O impacto e compressão das placas tectônicas faz com que a Terra se dobre e surge um novo tipo de relevo naquela porção de terra que está sobre essas placas tectônicas, certo? Como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que formou desse jeito. A colisão e compressão entre as placas oceânica de Nazca e continental sul-americana fez com que a Cordilheira dos Andes surgisse. Do mesmo modo que foi esse mesmo, aliás, um fenômeno parecido com esse, só que envolvendo outras placas,
ocasionou na formação do Himalaia, dos Alpes e de alguns outros conjuntos de cadeias montanhosas. Eu quero saber, na primeira questão, qual é o nome, né, como se chama esse conjunto lá na América do Norte, na região ocidental, à sua esquerda, quando você estiver olhando o livro, certo? Dúvida na primeira? Não. Segunda questão. Como é chamada a vertente que se destaca por localizar o Rio Amazonas, considerado o maior do planeta? Aqui, você vai só me dizer qual é a vertente, tá certo? A gente viu... pode colocar o nome, tá? A gente viu a vertente do Golfo do México, vertente do Atlântico. Deixa eu ver quais foram as outras. A vertente do Ártico, e está faltando uma. Vertente do Atlântico, Golfo do México, vertente do Ártico e Sol. Não, me perdoe, falta a vertente do Pacífico, tá bom? Pacífico, Ártico, Atlântico, Golfo do México. Vai só me dizer sobre qual a gente está falando. Só colocar aqui para as questões. 200 e... Questão. Alguma dúvida na segunda questão? Só para me dizer qual que é a vertente que se destaca por localizar o Rio Amazonas. Deixa eu ver que mensagem. Espera aí. Colocar a chamada. Tá bom. Terceira questão. O mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul. Observe o mapa e responda a questão. Fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência de queda de neve na América do Sul. Os fatores climáticos aqui, você vai associá-los com a altitude e com a latitude, tá certo? A gente viu isso aí, até mesmo com conteúdo de outros, como que eu posso dizer? De outros temas, né? De outros assuntos. Naquele dia que eu expliquei melhor para vocês sobre latitude, longitude, altitude e altura. Alguma dúvida na 3? Está travando o áudio ou é o vídeo? Está travando para alguém, pessoal? Exceto o Cauã, já que ele já saiu? Não? Quarta questão. Observe os climogramas e aponte quais tipos de clima eles caracterizam. A gente vai prestar atenção no seguinte. Essa daqui vai exigir um pouco de pesquisa de vocês, né? Por isso que ela vai ficar para outra semana também. Cada região tem o inverno e o verão se projetam em meses diferentes, certo? O que a gente conhece como inverno, que é aquele período chuvoso, vem ali mais ou menos depois de fevereiro, né? Já em outros países, o inverno é novembro e dezembro. Mas a gente tem aquela
convenção universal de quando começa o inverno, quando começa o outono, quando começa a primavera, certo? Quando começa o verão. Você vai prestar atenção no, nas características de chuva e de temperatura de cada clima, tá certo? Tropical, subtropical, temperado, clima equatorial, clima polar, e vai fazer a relação sobre a temperatura e sobre a chuva em milímetros e vai me dizer, no item A, qual é o clima. É tropical? É subtropical? É polar? Qual é esse clima? E aqui no item B, qual é o clima? É equatorial? É tropical? É só isso. Alguma dúvida na 4? Não, pessoal, sem dúvidas na 4? Olha lá, hein? Responda que parte do continente abaixo o mapa se refere. E depois escreva o nome de seus respectivos países. Que não tem nem muito o que explicar, né? Olha para o mapa, vai dizer que continente é esse? E que países são esses pertencentes a esse continente? É só isso. E as questões de encerramento. Sobre a espacialidade geográfica do continente americano, marque V para verdadeiro e F para falso. Aliás, é o maior continente em extensão territorial norte e sul. Dentre as massas continentais, destaca-se por apresentar terceira maior área territorial. As suas maiores altitudes localizam-se na parte ocidental ou próximo do Pacífico. Os rios que fazem parte da vertente do Pacífico são muito extensos e, em sua maioria, são planícies. Está marcado V e F. Ou F, né? Um dos biomas terrestres que caracteriza, um dos biomas terrestres que caracteriza pelo clima muito frio, ambiente seco e precipitação baixa, geralmente em forma de neve. O solo permanece congelado durante a maior parte do ano, degelando só na camada superficial nos 3 meses de verão. É habitado por plantas herbáceas como o capim e o junco, e por animais como as renas, raposas, lebres e lobos, que, no inverno, migram para regiões mais quentes ou se refugiam em túneis e tocas. Esse tipo de bioma recebe o nome de página 230, pessoal. Segunda questão, qual é o item? Digam aqui para o tio. Se estiver certo, se um acertar, eu digo que está certo. Segunda questão da página 230. Vamos lá. A gente acabou de ler isso, pessoal. Alguém se arrisca? Ninguém. Pessoal, cadê a coragem de vocês? Ninguém vai se arriscar em dizer o item. Se tiver correto, eu digo. Bom que todo mundo fica sabendo. Vamos prestar atenção. Olha, o que é que a gente tem ali? O solo permanece congelado. É habitado por plantas herbáceas, como capim e junco, por animais como renas, raposas, lebres, lobos. Olha só. Essa daqui está um pouco fácil, pessoal. Ninguém vai falar nada. Vou perder essa chance. Olha lá, hein? Tá bom. Sobre os rios da América. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Amazonas, Orinoco, Mississippi, São Lourenço. Nasce na Venezuela.
drena uma extensão área, drena uma extensa área dominada por planícies, sendo navegável até por navios de grande porte. Qual é desses rios aqui? Quarta questão. Oh, desculpem, estava lendo os itens aqui. Localiza-se na fronteira do Canadá com os Estados Unidos e liga os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Você vai só me dizer qual é o rio que pertence a essas características aqui, essa descrição. Só isso. Tem isso lá em cima, lá atrás, no caso de vocês. Leia o texto abaixo e indique a alternativa que apresenta corretamente os nomes dos rios indicados por 1 e 2. Abre aspas. Na América anglo-saxônica, deve ser dado um destaque especial ao complexo lacustre dos Grandes Lagos, na divisa entre os Estados Unidos e Canadá, que, por meio de sua navegação fluvial do rio, interliga o Oceano Atlântico e essa importante área industrial dos países. Ainda nos Estados Unidos, na vertente do Golfo do México, um outro importante curso fluvial deve ser destacado: o rio, três pontinhos, ou dois. Aliás, item 2, né? Ao atravessar uma rica planície fértil e intensamente aproveitada para a exploração agrícola, este rio se transformou historicamente na mais importante opção de transporte de mercadorias voltadas para o abastecimento das agroindústrias instaladas ao longo do seu vale. Aqui você vai só me dizer a que rio pertence à primeira descrição e a que rio pertence à segunda descrição, certo? Associe a formação vegetal ao clima correspondente. Clima 1, clima polar. 2, clima temperado continental. 3, clima equatorial. 4, clima semiárido. Floresta amazônica. Caatinga. Pradaria. Tundra. Para resolver isso aqui, você volta naquele mapa que nós estávamos observando e você vai ver a localização dos países aqui na América e a temperatura. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? Uma dúvida? Não, pessoal. Então, vou continuar. No Oceano Pacífico, na região norte do Chile, encontra-se o deserto do Atacama, considerado a região mais rica do mundo. A sua existência pode ser atribuída, entre outros fatores, à seguinte corrente marítima. Você vai só me dizer qual é a corrente. E muito cuidado com a explicação, tá? Porque ele tem duas correntes. Aliás, duas vezes aparece Humboldt e duas vezes aparece Malvinas. Tem duas descrições para cada. Então você preste atenção. É quente ou é frio? Dependendo da que você marcou. E pode ser o item o labrador também. Sétima questão. Marque a única assertiva que traz somente fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo. A questão pede de estudo, né? Oitava questão. Cadê? Na costa pacífica sul-americana, observamos países
como o Peru, que possui uma economia fortemente influenciada por uma intensa psicosidade. Isso se deve à riqueza de nutrientes encontrados no litoral, especialmente o plâncton, que se prolifera por meio do fenômeno da ressurgência. Encontre abaixo a alternativa que revele a corrente marítima que, nessa região, é responsável pelo fenômeno citado. Basicamente é a mesma coisa do item anterior, da questão anterior. Em relação às florestas tropicais úmidas, é correto afirmar que, necessariamente nessa questão 9, você vai me falar de localização ou de construção. Tá certo? Então, está correto, é claro. 10ª questão é um mosaico de coberturas vegetais que formam uma diagonal que separa as duas florestas tropicais do Brasil. A noroeste, a a floresta amazônica e a leste, a Mata Atlântica. Esse mosaico se desenvolve numa área de baixas pluviosidades. As causas da pouca chuva e sua distribuição irregular estão associadas aos fatores dos ventos alísios e não trazem umidade para a região. O domínio morfoclimático tratado pelo texto é, lembrando, tudo que é morfo estuda a forma, tá certo? Tipo, morfologia. Se biologia é o estudo da vida, morfologia é o estudo da forma, certo? Então, o domínio morfoclimático, domínio de mudança de clima, tratado no texto é o das pradarias, caatingas, araucáias, ou dos cerrados, ou dos mares de morros. É isso que você vai dizer. É só mais umas duas. Quanto às formas de relevo, as Américas do Norte e do Sul apresentam em comum a predominância de cadeias montanhosas do Terciário a oeste e planícies sedimentares a leste, grandes planícies sedimentares na porção central e dobramentos recentes na porção oriental, aldeias montanhosas do Terciário a oeste e planaltos antigos a leste. Estamos chegando lá. Desculpa, deu uma dorzinha de cabeça. Grandes planícies sedimentares na porção central e planaltos erodidos na porção ocidental, ou escudos cristalinos a oeste e planaltos antigos a leste. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deu um branco na minha cabeça aqui. Alguma dúvida sobre o que fazer? Alguma dúvida sobre o conteúdo? Não? Vocês estão percebendo que tudo que está aqui, a gente tem coisas que a gente discutiu até hoje, né? Vamos lá, vou falar mais uma vez aqui para vocês. História e geografia, não, oitava, né? Geografia tem biomas, né, também. Corrente fria, correntes quentes. Fatores, resumindo, pessoal, são fatores climáticos, tá certo? A climatologia da Europa e da Ásia. Mais precisamente, a da Europa, tá certo? Florestas
tropicais. Tem questões até que... Não vou falar não, senão é muito spoiler. E sobre a história, é Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tá bom? Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Só isso, em história. Em geografia, 80% das questões é climatologia. Tá certo? Yasmin. Só para ficar... Você entendeu o que eu falei? Sobre a prova? Ok. Lembrando, pessoal, que algumas questões de geografia você responde... Vou ver aqui onde é que é o mapa. Você vai responder só olhando para esse mapa aqui da página 225, tá bom? Agora, se você olha para lá e vai saber responder, tá certo? A gente estava na 11, né? Passa só a 12 e a gente encerra isso aqui. A Amazônia se estende desde a Cordilheira Andina até o norte brasileiro, recoberta por um mosaico de formações florestais. Fora do território brasileiro, a floresta amazônica é encontrada nos países... Coloca um mapa no Google sobre a extensão da floresta amazônica e me dizem quais desses países ela está. Pronto, só isso. Tá bem? Novamente, mais uma vez, alguma dúvida? Não? Então vou encerrar por aqui. Bom, pessoal, sobre os simulados, só repetindo. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana em História. Climatologia asiática, né? Os biomas na parte de geografia. Fechou. Produção textual. Vai ser uma dissertação. O tema eu sei que vocês vão gostar. Tá ok? Necessariamente é isso. Eu vou ficando por aqui, meus queridos. E vocês se deem muito bem, tá certo? Um abraço em todo mundo. Fiquem com Deus. E eu sei que vocês são capazes.